Oi, gente, tudo bem com vocês? Vou começar mais um vlog, mais um vídeo. Hoje eu venho contar para vocês o meu relato de gestante. Se vocês ainda não assistiram o vídeo anterior, assistam antes de assistir esse, que eu conto como foi o meu relato de tentante. Então, eu engravidei, descobri com 3 semanas de gestação através do exame de sangue, né, de laboratório. Depois que eu fiz o teste de farmácia, porque eu já tinha feito tanto teste e todos negativos, e quando eu engravidei mesmo, eu pensei, eu tenho que ter um teste. Aí eu comprei aqueles que aparece grávida, pra ter, porque eu queria ter, né, um teste desses positivo. Então, marquei a minha primeira consulta para começar o pré-natal e a doutora falou que ainda estaria muito recente para fazer ultrassom, não conseguiria ver nada. Aí marquei para mais para frente, não me lembro com quantas semanas, 6, 8 semanas, não lembro. Segurei a ansiedade, né? E daí fomos nós lá. Eu, meu marido e chamamos nossas mães, né? Minha mãe e minha sogra foram também. Não poderia ter sido diferente porque depois dessa ultrassom começou a pandemia e não pôde mais ir acompanhante sem ser o meu marido, né? Então tinha que ser assim. E quando a doutora colocou o ultrassom, ela mesma já parou, olhou, tirou, colocou de novo. Aí ela falou: vocês estão vendo o que eu tô vendo? Tem 2 sacos gestacionais aqui, um maiorzinho e um outro menor. Isso significa que são gêmeos. Meu Deus. Meu coração já ficou, já amoleci, já foi uma emoção. Eu pensei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Ao mesmo tempo que eu queria, que eu pedia para Deus. No momento é inexplicável. Quando você vê que é real, que você tá grávida, que dentro de você tem vida, mas quando o médico fala que são 2 vidas, é uma sensação assim, uma mistura de sentimentos. Ao mesmo tempo que você tá explodindo de alegria, nossa, um sentimento assim inexplicável, te dá medo, porque são depois 2 bebês, que vai ficar sob sua responsabilidade. Será que a gente vai dar conta? Será que a gente vai conseguir comprar tanto de fralda, tanto de leite, tanto... Claro que eu sempre quis amamentar, né, mas enfim, vimos que era gêmeos. E aí começamos o pré-natal, né? Comecei o pré-natal. E aí a minha doutora falou assim, ó. Por conta da minha alergia ao látex e também por ser gestação gemelar, e eu moro aqui no interior do Mato Grosso, ela me aconselhava a procurar um médico em Cuiabá. Até porque em Cuiabá tem um hospital que ele tem todo o suporte para fazer uma cirurgia sem látex. E também gêmeos é uma gestação de risco, por mais que ocorra tudo bem durante toda a gestação, né? É considerada de risco porque pode nascer prematuro, né? E daí, nascendo prematuro, geralmente precisa de UTI. Então, nascendo em Cuiabá já estaria tudo certo, né? Então, o que eu fiz? Eu procurei um obstetra em Cuiabá, e eu fiz meu pré-natal com esse obstetra e com essa minha médica aqui em Mutum. Eu ia nas consultas aqui e ia nas consultas lá. Enfim, minha gestação foi super tranquila, super tranquila. Só que começou a pandemia e tal, né? Aí, mas eu tava tudo bem, trabalhando de boa. No início da gestação eu tive
bem no iniciozinho, eu acho que antes de saber que eram gêmeos, eu tive muita cólica. Eu acho que uns 3 episódios, assim, uma vez por semana. Eu acho que me dava umas crises de cólica muito forte. Mas não tive sangramento nenhum, tomava Buscopan, depois de um tempo aliviava. E fora isso, depois eu tive enjoo, mas muito pouco também. Acho que a partir do 4º ou 5º mês eu tive enjoo, mas foram poucas as vezes e foi pouco tempo também. Não tive por muito tempo, graças a Deus. Fora isso, fiz acompanhamento com nutricionista, porque como são gêmeos, às vezes as pessoas pensam assim que, porque eu tô grávida, posso comer o que eu quero, vou comer aquilo que me dá vontade. E não é bem assim, né? Tanto a doutora Kim Mutum quanto o doutor que acompanhou, que fez o meu pré-natal lá em Cuiabá, frisaram muito, e a minha nutricionista Kim Mutum também, frisava muito a importância da alimentação saudável durante a gravidez pro bebê, que reflete até na fase da infância do bebê, até se ele vai ser uma criança obesa, um adulto obeso, tudo que a gente se alimenta durante a gestação reflete. Então, o que eu fiz? Eu cuidava, né? Em cada trimestre de gestação é recomendado você comer um tipo de alimentação, né? A mais do que no outro. Então, eu fui e fiz o meu melhor, né? Tanto que eu não engordei muito. Por ser gêmeos, se eu não me engano, eu engordei... Quando eles nasceram, eu acho que eu tinha engordado... Meu Deus, deixa eu ver, acho que 16 quilos. 16. 15 ou 16 quilos, agora eu não vou lembrar. Eu vou deixar fotos aqui de alguns momentos, tá? Eu não sei se eu vou ter de todos os momentos que eu gostaria, mas sempre que eu for, conforme eu for falando aqui e eu tiver foto, eu vou ir colocando as fotos. Mas enfim, fiz meu pré-natal, tudo ok. E chegou num certo momento que a pandemia tava assim, num momento que ninguém sabia de nada, só tava aumentando os índices de mortalidade, né? E não se sabia sobre o que poderia causar nos bebês, né? Nos fetos de gestantes. E, e aí começou a dar medo. E a minha médica aqui da cidade, ela orientou que me afastasse, porque eu sou farmacêutica, então na farmácia você tem contato com tudo que é doença, né? As pessoas vão gripadas, vão achando que ninguém sabia ao certo os sintomas, né, do Covid, às vezes achavam que estavam com uma dor de garganta e era Covid, e depois a gente ficava sabendo que era mesmo. Então a doutora decidiu me afastar. E eu fui enrolando porque eu tava bem, eu não queria parar de trabalhar, né? Tão cedo, eu tava de 30 semanas, eu acho, quando ela me mandou parar. E eu fui enrolando até que chegou... Ah, não, era antes de 30 semanas. Era acho que umas 25 semanas. Aí eu parei. Tive que parar. Eu parei 2 meses antes da data prevista do parto, né? Então era para eles nascer fim de outubro. Eu parei dia 1º de agosto de 2020. Já não trabalhei dia 1º de agosto. Aí fiquei em casa, mês de agosto. E aí, uma semana antes deles nascerem, eu tinha ido no meu pré-natal com o doutor em Cuiabá. E toda vez que eu ia, eu fazia ultrassom. E tava tudo bem, não tinha sinal de que eles fossem nascer antes, nada. E voltei pra cá, fiz o pré-natal com a doutora aqui também, tudo ok. Ela sempre olhava, nossa, muito atenciosa. E teve um dia que eu acordei, eu tava fazendo massagem, drenagem linfática 2 vezes por semana. E aí, minha mãe me deu de presente as drenagens, né? Obrigada, mãe.
Então, eu lembro que eu acordei de manhã com uma dor de barriga, parecia que eu tava com diarreia, sabe? Mas não conseguia fazer nada. E aí eu fui, me arrumei, tomei um banho, fui na massagem, fui dirigindo, né, na massagem e tal. Aí quando eu deitei assim de barriga pra cima pra mulher fazer a massagem, eu já senti um desconforto assim na minha lombar. Eu falei pra ela, ai, tá me dando muita cólica, vontade de fazer cocô. Será que tem como pôr um pano aqui embaixo? Porque minhas costas ficava assim, ó, arqueadas, assim, sabe? Quando eu deitava de barriga pra cima. Ela colocou, daí ela falou, Carol, isso são sintomas de parto, né? De contração. Vai atrás da sua médica e vê, né? Eu pensei, não, imagina, eu tava de 32 semanas, né? 32 semanas e 6 dias eu tava, pensei, não é nada, né? Isso foi numa quarta-feira, às 9 horas da manhã. Aí aquele dia eu não consegui nem fazer o almoço, falei pro meu marido, não tô legal, tá me dando uma vontade de fazer cocô, eu não consigo, uma cólica assim nas costas, mas era uma cólica leve, mas um desconforto. Aí aquele dia ele decidiu não ir trabalhar à tarde, mas ele não me falou nada, que era por preocupação. Ele decidiu ficar comigo ali, até eu estranhei, pensei, uai. Aí ele falou, eu vou... Todas essas prateleiras, coisas aqui no quarto dos bebês, eu já tava incomodando ele pra colocar, ele não colocava. Naquele dia ele decidiu colocar. E aí eu queria vir aqui mostrar pra eles a altura, onde que eu queria que colocasse. E ele vai lá e deita lá, fica lá deitado, ergue as pernas e tal. E tá, de repente me deu um mal-estar. Eu falei pra ele, eu vou tomar um banho e vou deitar no ar-condicionado lá no quarto e vou ver se passa essa cólica, né? Daí fiz isso. Eu vou deixar a foto aqui do antes e depois da minha barriga, nesse momento que eu deitei. Meu marido pegou e começou, ajoelhou ali na cama do meu lado, pegou o celular dele e ficou mexendo. Eu achei que simplesmente ele tava mexendo no celular, normal. Mas não, ele tava mandando mensagem pra minha médica, falando os sintomas que eu tava tendo. Aí, depois que ele foi me falar, que ela disse pra cronometrar de quanto em quanto tempo eu tava tendo essas dores. E aí tava de 4 em 4 minutos. Ela falou, se der de 3 em 3, se eu não me engano, corre pro hospital e me avisa que eu tô indo lá. E dito e feito, tivemos que ir. Chegando lá, ela fez o toque, né? Ela falou, Carol, tá tendo dilatação já. Eu tava de 32 semanas e 6 dias. Eu comecei a tremer. Gente, eu tremia. Por mais que eu queria manter a calma, eu tremia. Eu pensei, meu Deus, mas foi tudo bem até aqui, nunca aconteceu nada. Tô fazendo tudo como eles me orientam. Por que vai nascer tão cedo, né? Aí ela falou assim, Carol, aqui em Mutum não tem UTI. Eu recomendo a gente ir ou pra Lucas, do Rio Verde, que é uma cidade que fica 100 quilômetros daqui, ou pra Cuiabá, que fica mais distante, né? Ai, daí a gente decidiu, né, juntamente com ela, decidimos ir pra Lucas. Chegando lá, fizeram aquele cardiotoco. Chegamos lá, isso já era, gente, quando eu fui pro hospital aqui na minha cidade, já era umas 8 da noite, 7, 8 da noite. Daí a doutora falou assim, Carol, nem passa em casa. Ela nem me devolveu a minha calcinha, gente, eu fui de vestido. Ela nem me devolveu a minha calcinha porque eu acho que ela ficou com medo de no meio do caminho os bebês nascer e, sabe, tá livre ali. Aí ela falou, nem passa em casa, avisa seus pais e vão vocês direto, avisa seus pais para passar na sua casa buscar a roupa para você e pros bebês e vão, mas não tinha como, eu tava com aquela vontade de ir no banheiro. As malas dos bebês já estavam prontas, já tinha deixado pronta, ansiedade, né? Eu tava em casa um mês antes, então eu já tinha deixado tudo organizado. Minha sogra e minha cunhada lavaram todas as roupinhas, passaram e eu só fiquei com o trabalho de organizar, né? Então, a ansiedade tava em casa para isso, né? E aí a gente passamos em casa, peguei a mala dos bebês e roupa minha e do meu marido não peguei nada.
Chegamos lá, fizeram aquele exame cardiotoco, passei, e chegamos lá, acho que era 10 da noite. Passei a madrugada toda no pronto atendimento do hospital lá, e eles fazendo exames e toque, o exame de toque a cada pouco. E aí aumentou, eu tava aqui no túmulo com 3 centímetros de dilatação já. Daí lá se manteve com 3 centímetros a madrugada toda. E contrações daí diminuíram o tempo, né, de contração, já tava em 8 minutos, mas estava já bem forte, estava bem dolorido, assim. E aí, quando mudou o plantão, no outro dia, 6 horas da manhã, veio um médico que orientou a enfermeira a me aplicar o corticoide que eu não tinha tomado até então, né? Um erro que eu cometi, porque minha doutora aqui de Mutum tinha prescrito para eu tomar, só que o doutor de Cuiabá falou que não havia necessidade e tal, pelos malefícios que causam nos bebês, quando não tem necessidade, não precisa tomar. Mas eu deveria ter tomado por morar no interior e ser gêmeos. Eu deveria ter tomado, mas enfim. Daí lá em Lucas, no hospital, esse doutor orientou a enfermeira a aplicar. Quando eu levantei, eu falei pra ela, só um pouco que eu vou no banheiro, preciso fazer xixi. E aí meu marido entrou comigo no banheiro, quando eu me limpei, saiu o tampão. No que eu vi o tampão, eu me desesperei de novo. Comecei, ai meu Deus, vai nascer, ai meu Deus, saiu o tampão. E comecei a tremer o ombro assim, eu tremi. E daí, mostramos pra enfermeira, ela falou, realmente é tampão. Aí mesmo assim, aplicaram a dose do corticoide para amadurecer os pulmãozinhos dos bebês. E aí veio esse médico que foi também muito bom. Se eu não me engano, o nome dele é Antônio, mas não tenho certeza, mas, gente, ele é ótimo. Então, ele assumiu o meu caso, né, no dia que eu tava completando 33 semanas, no dia 3 de setembro de 2020. Às 6 horas da manhã, ele assumiu o plantão, e daí ele já me encaminhou do pronto atendimento que eu estava desde o dia seguinte, ele me encaminhou para o quarto e ficou ali, colocou o medicamento para segurar a dilatação, e aí ele falou assim, ó, o objetivo vai ser evitar que os bebês nasçam antes da hora, pelo menos vamos tentar segurar os bebês por 15 dias. Para eles não precisar de UTI, nem nada disso, nascerem bem e tal. E aí foi feito a aplicação através do soro, né, desse medicamento que tem o objetivo de diminuir a dilatação e evitar que eles nasçam, né, tão prematuro. Só que no decorrer do dia ele vinha e fazia como que fala? O exame de toque, mas ele não me falava, ele não demonstrava assim, sabe, uma pessoa que sabe o que tá fazendo, ele não me apavorava, não me apavorou em nenhum momento, não apavorou meu marido, mas ele sabia me orientar, sabia me explicar tudinho o que estava acontecendo. E ele pediu o contato do meu médico lá em Cuiabá, e ele entrou em contato com o meu médico e falou que eu estava tendo dilatação e que teria que me encaminhar para lá. Primeiro porque no hospital ali não tinha vaga para UTI neonatal, então os bebês nascendo ali, de nada adiantava a gente estar ali, porque não ia ter vaga para eles. E eles não tinham como fazer uma cirurgia sem látex. Então, ele com muita sabedoria, pegou o meu plano de saúde, foi atrás e viu que eu pago um extra para utilização de avião, quando necessidade, né? E sem falar nada pro meu marido, ele solicitou, através do meu plano, que viesse um avião de Sinop, se não me engano foi de Sinop, até Lucas, para me levar até Cuiabá, porque se fosse com ambulância normal, não daria tempo.
de chegar lá e eu não ia aguentar por causa das contrações. Então, quando estava tudo certo, tudo resolvido, o avião já estava indo para me buscar, foi que ele veio no quarto e nos comunicou que seria feito dessa forma e que o meu obstetra lá em Cuiabá já estaria com toda a equipe me aguardando para me receber caso necessário fosse fazer o parto. E assim fomos. Eu vou deixar a foto aqui da gente no avião. Ficou bem tremida as fotos, que eu acho que minha mãe, na hora da emoção, tremeu ali na base. Mas eu vou deixar, é o que a gente tem de recordação, né? Então a gente foi, chegou o avião, era 6, 7 da noite, chegou o avião. Aviãozinho pequeno, né? E aí fomos. Gente, foi no mês de setembro. Pensa a fumaça que tava. Não dava pra... Olhava pra fora assim, não via nada. Nada, nada, nada. Então, o medo que dava, né? Mas chegamos lá. Aí, uma médica plantonista lá do Hospital Fêmea foi quem me recebeu. Ela ainda não sabia do meu caso, né? E não sabia que o meu obstetra estava me aguardando. Ela veio se inteirar do assunto, a gente explicou. E ela já ligou para ele pediu para que ela fizesse um ultrassom para ver como que os bebês estavam e pediu para ela fazer o toque. Ela fez o toque e viu que estava já com 6 centímetros de dilatação. Gente, dentro do avião, eles não tiraram em momento algum o medicamento para parar a dilatação. Então, meu corpo estava dilatando mesmo com o medicamento para não dilatar. Então, não tinha jeito, eles queriam nascer naquele dia e não tinha mais o que fazer. Fez o ultrassom, os bebês estavam bem, os batimentos dos bebês estavam bem, graças a Deus. Só que estava tendo dilatação, né? E aí, se não me engano, a partir de 6 centímetros, 5 centímetros, eu não lembro direito, ela me explicou que daí não dá mais para segurar, daí tem que tirar esse medicamento e fazer o parto mesmo. Foi aí que me encaminharam para a sala de parto, para cirurgia. Meu Deus, eu tremia de novo, eu tremia isso daqui, eu não conseguia segurar meus ombros de tão nervosa. Eu pensava, meu Deus do céu, ao mesmo tempo que eu tava muito emocionada, e tinha chegado o momento que eu ia conhecer o rostinho dos meus bebês, eu não queria que eles nascessem tão cedo, 33 semanas. Eles nasceram exatamente no dia que eles completaram 33 semanas. E aí, fomos para a sala de parto. O Vinícius, que é o gemelar 1, nasceu primeiro, nasceu às 23 horas e 3 minutos. E o Eduardo, o gemelar 2, nasceu às 23 horas e 4 minutos. E antes de nascer, quando ainda estava me preparando lá e tal, antes de eu tomar a RAC, veio 2 pediatras, cada uma seria responsável por um bebê, e cada uma veio num momento separado uma da outra, e veio conversar comigo, que era um parto prematuro, que muito provavelmente eu não veria meus bebês, assim que o doutor fizesse a retirada deles da barriga, elas já iam pegar os bebês e iam fazer os procedimentos que deveriam ser feitos para eles não sofrer. Então, elas estavam me conscientizando que eu não ia ter aquele momento com os bebês que toda mãe sonha, né? Mas eu estava assim tão preocupada deles nascer prematuros que eu pensei, não, façam o que tiver que ser feito. Depois eu me acerto com a minha consciência ali. Mas salva meus bebês, façam o que tiver que ser feito com eles, né? Claro que o meu coração, eu queria ver eles, né? Esperei tanto, mas para mim a prioridade era a saúde deles, não tinha problema. E aí meu marido aqui do meu lado foi falando para mim, nossa,
O Vinícius é pequenininho, mas ele é tão lindo, mas ele é pequenininho, ele falava. E quando veio o Eduardo, ele falou, meu Deus, que neném grande, ele é bem grandão, é lindo, eles são bem parecidos, meu Deus. Porque como são gêmeos de placentas diferentes, né, de sacos gestacionais diferentes, eles tendem a ser totalmente diferentes, não, eles não são gêmeos idênticos, né? Mas realmente eles nasceram muito parecidos, só que o Eduardo bem maior, assim, a estrutura, até hoje a estrutura dele é maior, ele é mais largo, né? E começou. A nossa emoção, a nossa saga começou aí. O meu marido depois, ele pôde, né, quando estavam fazendo os pontos em mim, daí chamaram ele para ver os bebês, vou deixar fotos aqui também do momento que ele tirou. Os bebês nasceram com dificuldade de respirar e tiveram que ficar na UTI. O Vinícius não precisou ser entubado porque ele não tinha tanta dificuldade para respirar, então apenas colocaram aqueles tubinhos, eu não vou saber falar os nomes, né? Mas aqueles tubinhos no nariz e um capacetinho. Não, o capacete foi depois. Mas foi bem rápida a evolução dele, assim, sabe? O Vinícius nasceu com 1,870 kg e o Eduardo com 2,460 kg. E todo bebê depois que nasce dá uma diminuída, né, de peso, né, perde peso. O Eduardo precisou ser entubado porque ele estava com bastante dificuldade para respirar. As pediatras mostraram e explicaram para o meu marido e eu só poderia ver os bebês no dia seguinte. No dia seguinte a gente foi lá, entramos na UTI, vimos, mas eu ainda não tinha noção do que seria o que a gente iria passar. Não sabia, né, o que estava acontecendo. Eu achei que eles só precisavam ficar ali para terminar de amadurecer o pulmãozinho e pronto, e depois eles iam embora, né? Mas não foi bem assim. Foi uma luta, foi difícil, foram momentos assim que de altos e baixos. Primeiro porque no hospital eles são muito preparados, nesse hospital que os bebês nasceram. Só que eu acho que teve uma falha de comunicação que não teve só com a gente, teve com vários outros pais que eu e meu marido presenciamos lá dentro da UTI depois, que a gente já tinha entendido como era o procedimento dentro de uma UTI neonatal, em época de pandemia. Mas até então a gente não sabia, então a gente levou muita porta na cara, a gente levou muito não, a gente levou muita gente falando com grosseria com a gente querendo ver os filhos da gente. Poxa vida, né? Mas não são profissionais que, nesse ponto, eu acho que pecaram porque não souberam explicar pra gente que a gente estava vivendo uma coisa nova, era tudo novo pra gente, a gente não sabia, né? Mas, enfim, o Vinícius ficou, se eu não me engano, ele ficou 12 dias só no hospital. Ele teve evolução bem rápida, então da incubadora com o aparelho, com os tubos no nariz, ele passou, acho que em questão de 3, 4 dias, ele passou pro capacete, que o oxigênio ficava dentro do capacete, já tiraram os tubos do nariz, né? E, se não me engano, foi de um dia para o outro, quando eu cheguei para visitar eles no hospital, eu já tinha ganhado alta, né? Eu cheguei no hospital, falei, cadê o Vinícius? Elas falaram, você não sabe, ele tá na Mamãe Canguru, que a Mamãe Canguru é um lugar que os bebês que estão bem, que já não precisam de mais nada na UTI, eles separam dos bebês que estão na UTI para ganhar peso, porque daí então o Vinícius de 1,870 kg, ele foi, se eu não me engano, para 1,4 kg, alguma coisa assim. Então, eles só dão alta para bebê acima de 1,8 kg. Então, ele tinha que ficar lá até ganhar peso. E aí, nesse momento, eu podia ir visitar ele quantas vezes eu quisesse durante o dia.
eu podia começar a amamentar. Então, depois de 9 dias de parto, foi que eu comecei a amamentar, a saber o que era amamentar. Mas até então, esqueci de falar, ainda quando ele estava na UTI, eu tinha que tirar o leite em casa para levar para eles. Mas, gente, doía demais. A minha cunhada me emprestou a bombinha tira-leite e só eu sei o quanto eu exprimi ali para sair. Vou até deixar foto de um... Ai, gente. De uma das vezes que eu exprimi meus peitos com aquela bombinha dos dois lados, tirando leite. Eu colocava vídeo assim no meu celular na minha frente pra disfarçar a minha dor, pra ver se eu pensava em outra coisa. Pra ver se eu conseguia tirar leite, porque eu queria amamentar. Ainda mais que eles nasceram assim, precisando de nutriente. Nada melhor do que o leite materno, né? Então eu fiz de tudo, mas não tinha, não saía. Eu tinha leite, mas era muito pouco. Eu não sei se o emocional de tudo que eu tava vivendo ali pode ter afetado também, né? Mas tentei de tudo. Minha mãe tava lá junto, ela e meu marido empurrando água, chá. Minha mãe fazendo tudo que é comida, que as pessoas falam que é bom pra aumentar o leite, tomando medicamento pra aumentar o leite, mas não adiantava, gente. Não era pra ser assim. Era pra ser do jeito que foi e que tá sendo e é assim que é. Não dá pra mudar muita coisa. Enfim. Então eu tinha que levar o leite, né? Eu tirava pra ele sair muito pouco, não era suficiente nem pra um bebê, mas enfim, as enfermeiras sempre me apoiando, as meninas lá que recebiam o leite também falando, mesmo que é pouco, não deixe de trazer, não desanima. E eu não desanimava, né? Lá tentando tirar de tudo que é jeito. Daí até que quando o Vinícius foi para essa mamãe canguru, eu pude ir e amamentar. Só que eu também não poderia amamentar por muito tempo, porque como ele estava com baixo peso, o fato a sucção faz o bebê se esforçar e ele emagrece também. Então eu só poderia dar o peito para ele por 10 minutos, e mesmo que ele continuasse com fome, daí as enfermeiras complementavam com a fórmula, né? E assim foi feito, até ele ganhar alta. Se eu não me engano, ele ganhou alta dia 15 de setembro. E o Eduardo não, o Eduardo continuou entubado mesmo, sedado. E aí começou a saga que a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Começou a ter... como é que eu falo? Os exames de sangue do Eduardo começaram a dar alterados, mas as médicas não sabiam entender o que é que estava acontecendo com ele, o que tinha que estava dando aquilo. Aí, a princípio, elas desconfiaram de uma bactéria no pulmão, e aí foi feito um tratamento com antibiótico, mas não resolveu. Depois, ao fim do tratamento, foi repetido os exames e não resolveu. E aí, até que elas pensaram, gente, vamos fazer um exame de fungo. E aí elas fizeram e deu positivo pro fungo chamado, que elas falaram, explicaram assim pra gente, que é o sapinho, deu sapinho no pulmão. Isso ocorre devido o bebê ficar entubado por muito tempo. Diz que acontece mesmo através do tubo, passa esse fungo e chegou no pulmãozinho dele. E aí ele não conseguia respirar, né? Quando elas tentavam tirar o tubo, a gente ia lá para visitar, nos momentos de visita, a gente via a dificuldade que ele tinha, sabe? Até a gente se desesperava muitas vezes, assim, e pensava, meu Deus do céu, por que isso, né? Aí começaram o tratamento com a micafungina, que é um antifúngico específico para esse tipo de fungo, né? E aí ele começou a responder bem. Só que nesse meio tempo, elas repetindo o teste do pezinho do Eduardo.
e deu positivo para fibrose cística. E aí, gente, a gente desmoronou, porque daí a gente começou a pesquisar, e aí elas falaram assim, a gente tem que falar para vocês o resultado que deu o teste do pezinho, porém, a gente vai precisar repetir esse exame, mas o resultado só vem daqui 15 dias. E a gente estava em Cuiabá todo esse meio tempo, no apartamento de uns amigos nossos que emprestaram, né, da filha deles, que estuda lá em Cuiabá, e eles, com muita generosidade, emprestaram o apartamento pra gente ficar lá. E a gente ficou. Gente, eu não sabia mais fazer oração, eu parece que fui perdendo minha fé, sabe? E, ai, gente, não queria chorar, eu queria conseguir contar sem chorar, mas parece que me dá uma nostalgia, assim, que não consigo não chorar. Enfim, nesse momento que deu esse resultado, a gente pensou, meu Deus, a gente fez todos os exames do pré-natal, tudo, tava tudo bem com os 2 bebês, né? Por que isso agora, né? Até que um dia minha mãe me mandou um link de um... Gente, eu sou católica, eu respeito toda a religião, né? O que importa é você acreditar em Deus, acreditar que tem um ser maior lá em cima. Eu vou contar a minha história, tô contando a minha história. Então eu sou católica. E minha mãe me mandou um link que ia começar uma novena aqui em Mutum. Acho que em todos os lugares, né? Só que ela me mandou o link da novena feita aqui em Mutum, de Santa Terezinha. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nessa santa, mas eu pensei, eu vou... Porque eu já tinha tentado começar várias novenas e não conseguia tocar pra frente, não conseguia concluir, sabe? E nesse dia eu falei pro meu marido, eu vou fazer essa novena, vou lá no quarto. E o Vinícius já tava com a gente lá no apartamento. Eu falei, vocês cuidam dele ali, qualquer coisa me chama, mas eu preciso fazer essa novena. E eu fui. Gente, que emoção. Meu Deus do céu, que emoção. Até teve um momento que meu marido abriu a porta do quarto para me chamar para ir lá na sala, que eles todos também estavam fazendo a novena. Minha mãe ficou lá com a gente. Todo esse período que a gente ficou lá, depois do parto, ficou eu, meu marido, minha mãe e minha sogra. Todo mundo lá para dar apoio e ajudar, né? Enfim, aí a gente começou essa novena e eu tava lá no quarto, e daí o meu marido abriu a porta e viu que eu tava aos prantos, tava chorando, muito emocionada. Ele falou, não vou te tirar daí, pode continuar. E a partir do segundo dia eu decidi continuar a novena junto com eles lá na sala, e a gente se reunia e concluímos a novena. E, bem resumidamente, nessas missas de Santa Terezinha são oferecidos rosas para as pessoas. E a pessoa que recebe uma rosa significa que o seu pedido já foi alcançado. E aí, daí meu sogro estava aqui em Mutum, ele foi em todas as missas dessa novena, todo dia, e não ganhava rosa nenhuma. E aí foi passando um dia, foi passando. Eu não vou lembrar exatamente qual foi o dia que ele ganhou a rosa. Meu Deus, que emoção. E em outro dia, a Viviane, a dona do apartamento que a gente estava lá em Cuiabá, que emprestou o apartamento pra gente, ela até fez um vídeo bem emocionada. Nós juntos um dia vamos dar esse testemunho da cura, do milagre da cura dele, tá? Acredite e confie. E essa rosa vai ir para Cuiabá. Beijo. Ai, meu Deus, não posso nem lembrar.
Nesse dia que ela ganhou a rosa, ela, antes de entrar na igreja, ela falou para a família dela não pedir naquele dia nada além da saúde do Eduardo. E nesse dia, ela ganhou uma rosa. E aí ela deu um jeito de enviar essa rosa pra gente lá em Cuiabá. E a partir daí, gente, eu acalmei meu coração. E sabia que tava tudo bem. Que era só questão de tempo do Eduardo concluir o tratamento dele e vir pra casa. E, gente, deu tudo certo, graças a Deus. Então, gente, eu aprendi que nada é por acaso. Claro que a gente nunca quer que os filhos da gente sofram, para eu renovar a minha fé, para eu amadurecer minha fé e aprender que a gente deve entregar nas mãos de Deus, que Ele sabe de tudo, que Ele resolve. A gente tem que se acalmar e confiar. E graças a Deus deu tudo certo. A gente veio para casa no mesmo dia que o Eduardo ganhou alta. Ele ganhou alta no dia 11 de outubro de 2020, um dia antes do Dia das Crianças, um dia antes do dia de Nossa Senhora. E a gente veio para casa. Ele ficou 38 dias internado. Foi tentado extubar ele 2 vezes e não teve sucesso. E aí só após a terceira tentativa que deu certo, porque ele já estava tomando o antifúngico. E aí tudo correu bem. Graças a Deus, gente, ele até ganhou um certificado de bom comportamento da UTI. O Mamá Ambulante entra em ação novamente. Estamos levando a mochila com as roupas, que hoje vai ser o primeiro dia que ele vai colocar roupas. Entra em ação. Saindo, ele mamou 20 minutos, super bem. Agora eu tô voltando pro Vinícius. Tá tudo bem, a médica falou que agora é só questão de finalizar o tratamento pra ganhar. Primeiro andar, descendo. Beijo, pessoal. Essa foi a minha experiência, espero que vocês tenham gostado de escutar, de ver como que eu passei, como foi a minha experiência. E deixa o like aí, se você não for inscrito, se inscreve no canal, eu tô postando um vídeo de rotina com os meus bebês. E deixa um comentário. Beijo, até o próximo. Tchau!